Bem, muito boa tarde, bem-vindos a mais um live da Clínica Médis e desta vez vamos falar sobre a saúde oral das crianças. Os pais devem preocupar-se com a higiene dos filhos desde o nascimento, que é uma questão importante e que vai acompanhar ao longo da vida, não só na vida de criança e adolescente, mas também na vida adulta. E no entanto, é normal que os pais tenham algumas dúvidas sobre este processo e que queiram ver esclarecidas. Daí nós fazermos, portanto, este live que achamos bastante importante. Também queremos que, quanto mais cedo ensinar à criança que uma higiene oral é importante, mais fácil será depois também mantê-la posteriormente ao longo da vida e manter esses hábitos enraizados na vida do cotidiano e na vida diária da pessoa. Para ajudar a responder a estas questões, temos aqui a doutora Marta Martins, que é odontopediatra da Clínica Médis, ou seja, é uma espécie de médico pediatra, mas só da saúde oral. Doutora Marta, muito obrigado por ter aceito este desafio de estar aqui neste live da Clínica Médis. E começo aqui por trazer um amigo seu, que eu acho que conhece bastante bem, que é amigo, que diariamente a acompanha nas suas consultas. Este peluche acompanha, portanto, o odontopediatra na consulta e é importante para escovar, portanto, os dentes, ajudar, portanto, a criança a perceber de que forma é que escova os dentes e a forma mais adequada de o fazer e também o gesto. É assim, não é, doutora Marta? É, sim, senhor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Pedro. E sejam bem-vindos. Espero que fiquem esclarecidos. Pronto, vamos então começar com uma primeira pergunta dos nossos seguidores. Quando é que os pais devem começar a lavar os dentes às crianças? Ou seja, devem começar quando eles nascem, ou seja, quando ainda não têm os dentes a nascer, ou devem esperar que os dentes nasçam? Qual é o processo neste caso? Devem começar a lavar os dentes às crianças assim que os dentes aparecerem na boca. Normalmente, em média, por volta dos 6 meses aparece o primeiro dentinho, às vezes mais tarde, outras vezes mais cedo, mas devem começar a escovar nessa altura e é importante que, à medida que elas vão crescendo, ensinarem a não engolir a pasta dos dentes, sendo que é sempre obrigatório, ao deitar, escovar sempre. Bem. E também aqui deve ser sempre ao deitar ou também deve ser como os adultos após cada uma das refeições, vamos lá, ou sempre que esteja em contacto com comida? Ou não é necessário, basta só à noite? Não, só deve-se lavar após as refeições, é realmente o ideal. Eu digo que é obrigatório, porque normalmente quando se vão deitar, depois têm aquelas 8, 9 horas de sono, portanto convém mesmo dentes bem lavados, fio dentário, para estarem à noite descansados sem restos de comida. Muito bem. E podem existir cáries na primeira dentição, nestes primeiros dentinhos? Ainda sim, podem existir, infelizmente existem muitas. A cárie é uma doença infecciosa de origem bacteriana e, portanto, como tal, a constituição de um dente de leite é muito semelhante a um dente definitivo, o que significa que a cárie pode formar-se, avançar, chegar ao nervo, começar a dar dores muito fortes à criança. E então, nesta altura, deve-se dirigir então ao odontopediatra, não é? Sim. O mais cedo possível, o mais precoce possível, deve ter a sua primeira consulta, no sentido de evitar que a cárie avance ao ponto de já estar com dor. Exatamente. Usar Xuxa ou chupar no dedo deforma os dentes. Isto foi uma coisa, por acaso, que me aconteceu. Eu chupei no dedo e não sei se isso deformou ou não os dentes, nunca tive essa percepção, mas eu acho que muitos pais têm esta dúvida se isto eventualmente acontece ou não, ou é só um mito. O Pedro pode ir a uma consulta de ortodontia, que as notas ortodontísticas podem resolver o problema. Mas, infelizmente, por norma, até a dentição de leite estar completa, portanto, 2, 3 anos, a situação da Xuxa do dedo, se for abandonada, pode ser irreversível sem causar grandes deformações. No entanto, se continuar,
entre os 13 e os 6 anos, em que existe apenas dentes de leite, pode haver deformações que depois vão continuar e que podem exigir tratamentos mais complexos. Portanto, o ideal é os pais tentarem que estes hábitos sejam retirados o mais precocemente possível. E qual é que é a forma mais adequada para lavar os dentes? Ou seja, se devo lavar os dentes como se fosse de uma criança, como se fosse um adulto, ou devo ter aqui mais cuidados, claro que devo ter, não é? Para não magoar também a criança, e se posso utilizar ou não o fio dental. Portanto, aqui um bocadinho duas perguntas numa só. Numa só. Bom, eu primeiro digo sempre que os pais são os melhores exemplos para os filhos. Portanto, o pai deve sempre lavar os dentes, o filho deve ver o pai ou a mãe a lavarem os dentes. Seguidamente, devemos dar, a partir de determinada idade, uma autonomia à criança para ela também escovar os dentes, porque normalmente gostam muito de fazer ao lado dos pais. Seguidamente, o adulto, até aos 7, 8 anos, enquanto a criança não tem uma destreza manual suficiente para saber escovar corretamente, o adulto deve sempre também escovar a boca da criança para verificar se está tudo limpo. Em relação ao fio dentário, o fio dentário é muito importante. Muitas vezes os pais ficam muito surpreendidos quando vão a uma consulta e o menino com 3, 4 anos já tem ali alguma cárie. Muitas vezes é porque não utiliza o fio dentário. Normalmente os dentes podem estar ali todos muito juntinhos e haver uma oportunidade para formar cárie que a escova não consegue resolver só por si. Tem que sempre utilizar o fio dentário. Eu aconselho a todas as crianças a partir dos 4 anos, obviamente sempre sob supervisão parental. Os pais devem fazer o uso do fio dentário às crianças. Com que idade é que as crianças devem ir ao dentista pela primeira vez? Portanto, se devem ir logo quase em bebês ou se devem ter alguma idade específica? Eles devem ir o mais precoce possível. Geralmente, quando já estão os primeiros dentes na boca, até o primeiro ano de idade, muitas vezes já temos uma dentição tecido quase completa e justifica-se. Há muitas questões que os pais nos fazem em relação à parte da alimentação, do desenvolvimento das primeiras palavras, e as arcadas ali podem estar com uma alteração de forma dos dentes, a fonética, várias questões, a parte da alimentação, de passagem de alimentos mais moles para mais triturados, acompanha muito a parte toda da dentária e, portanto, é sempre uma consulta muito interessante e que normalmente os pais gostam muito. Claro. E se acontecer um acidente, e se o meu filho lascar, partir ou perder um dente, o que é que devo fazer logo no imediato? Portanto, normalmente é o trauma que mais acontece a partir, por exemplo, dente da frente, quer seja dente de leite ou quer seja dente definitivo, é muito importante ir de imediato a um consultório, ao dentista, para verificar se houve alguma lesão, no caso de se partir algum dente ou se houver mesmo evolução. Portanto, deve ir logo imediatamente ao odontopediatra. Muito bem. E deve-se arrancar os dentes de leite, mesmo que estejam a abanar, ou não? Não se deve forçar. Muitas vezes o que acontece é que as crianças, como aquilo já começa ali a magoar um bocadinho, e não querem passar a escova de dentes na zona em que o dente está a cair. Então começa a originar situações inflamatórias e muitas vezes levam a que tenham mesmo que ir ao consultório dentário para resolver a situação. Mas não se deve forçar, sim. Portanto, em casa, aquele método de prender o dente não se deve fazer, não é? Não. De todo. Não, pode viver ali mais ao sítio. Portanto, é preferível, na dúvida, ir ao médico. Claro. E os dentes de leite? Precisam de ser tratados? Ou não, caso não vale a pena ir ao dentista? Não, isso é uma excelente pergunta. Ainda hoje perguntam muito sobre isso. O dente de leite não precisa, não faz falta. Mas, na verdade, os dentes de leite são fundamentais, não só para a parte mastigatória, para a parte de fonética, para a parte da autoestima da criança. Também vai servir de espaço e guia ao crescimento dos dentes definitivos. Portanto, não pode-se pensar sobre o dente de leite isolado, mas tudo como um todo vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento da criança. Por isso,
é essencial que a criança, que os dentes de leite sejam tratados e que estejam limpos, claro. Até porque muitas vezes há pessoas que têm os dentes de leite até muito tarde. Portanto, Até muito tarde, sim. mesmo... São dentes extremamente importantes e se tivermos uns bons dentes de leite, dificilmente não teremos uns bons dentes definitivos. Agora, tendo em conta a atual situação do Covid-19, é seguro levar o meu filho ao dentista? É extremamente seguro. Nós na Clínica Médis íamos à risca todas as recomendações da Ordem dos Médicos Dentistas e da Direção-Geral de Saúde. Portanto, qualquer proteção, não só às crianças, mas a todos os profissionais envolvidos. Portanto, são todas as crianças muito bem-vindas, com muita segurança. Muito bem. Não temos agora, deixa-me só confirmar, eu julgo que nós não temos aqui mais nenhuma questão no seguidor. Confirmar, não temos mais nenhuma. Doutora Marta Martins, muito obrigado por ter respondido a estas questões tão importantes para os nossos seguidores e também para os pais e para os futuros pais que são seguidores da página da Clínica Médis. E para um esclarecimento mais detalhado, deverá contactar a Clínica Médis através do site clinicamedis.pt. Neste momento o site também tem uma área reservada que eu vou aqui também partilhar para que possam perceber que podemos, por exemplo, marcar uma consulta, fazer uma alteração da data da consulta em real time. Portanto, temos aqui uma área reservada bastante completa, onde pode também ter acesso aos planos de tratamentos e também aos exames realizados na Clínica Médis, assim como ter acesso a documentos como, por exemplo, o histórico clínico e também atestados que sejam necessários passar. Portanto, doutora Marta, não sei se quer deixar algum recado para quem nos está a ver aqui neste live, algum conselho queira dar a algum pai que esteja agora a iniciar estas idas ao dentista com os filhos, pelo menos pela questão do medo, se existe aqui alguma técnica que se possa utilizar com as crianças. Eu acho que todas as crianças são bem-vindas ao nosso consultório. Temos um consultório com uma vertente muito virada para a odontopediatria. E quanto mais cedo, melhor, exatamente para as crianças perderem o medo e considerarem os dentistas amigos deles. Portanto, serão todos muito bem-vindos e espero que apareçam na nossa clínica. Sim, exatamente. E na Clínica Médis, a ida ao dentista pode ser de facto divertida, porque temos disponível um espaço kids preparado para os mais pequenos e também temos um gabinete também específico para eles. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Marta, e muito obrigado pelo seu contributo e também a todos os que viram o nosso live. Muito obrigado a todos e até para a próxima. Até a próxima. Obrigada.